A paz do Senhor Jesus, louvado e seja engrandecido o nome do nosso Deus, que deixou a sua palavra para nós, e a sua palavra é viva. Todos os dias o Senhor nos ministra, sempre quando abrimos nosso coração e abrimos a nossa Bíblia e dedicamos um tempo para conhecer a sua palavra, ele se revela por sua palavra. A Bíblia é um livro que foi escrito num período muito longo de tempo, vários autores. Quem escreveu a Bíblia não sabia que estava escrevendo a Bíblia, simplesmente registrou algumas coisas que estavam acontecendo na época, respostas de Deus para problemas, para dificuldades que viviam na época, ou para grandes vitórias que conquistavam em sua época. E a palavra de Deus é a ação de Deus diante de uma situação, é a resposta de Deus diante de uma oração, é a misericórdia de Deus alcançando o homem. Alguma coisa acontece dentro de um contexto e Deus se manifesta, e Deus se revela ao homem, dentro da limitação humana, dentro daquilo que a gente consegue entender. Deus se expressa ao homem. Quando ele escreve, o Senhor Jesus, usando a vida do apóstolo João, escreve cartas às igrejas, há um contexto histórico, alguma coisa acontecendo e há um agir de Deus dentro dessa história do que está acontecendo. E é assim que a gente conhece Deus. Poxa, na Bíblia tem um relato de um acontecimento assim, Deus agiu assim. Deus se revela à medida em que o homem se coloca nas mãos dele. E o que está acontecendo aqui nas cartas que João escreve às igrejas é o Senhor se revelando à igreja. Está acontecendo alguma coisa em determinada igreja e Jesus então se revela e dá a sua palavra para essa igreja. E essa palavra serve para todos nós, e o que Deus fez naquela época, a orientação que Jesus deu naquela época é a mesma orientação de hoje, dentro de situações parecidas com a que estava sendo, o que estava acontecendo na época. Então, para a igreja de Sardes, de Esmirna, que nós vamos estudar hoje, nós precisamos entender o contexto do que está acontecendo para nós entendermos a resposta, a palavra e a direção que Jesus dá para essa igreja. Esmirna é uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade culturalmente muito bem desenvolvida. Havia bibliotecas, havia o desenvolvimento econômico, porque essa cidade era uma cidade portuária, onde passava e transitava havia grande fluxo de comércio. Então era uma cidade muito rica, muito próspera, culturalmente muito desenvolvida, totalmente entregue, embebida na cultura grega, tanto religiosa, quanto teatro, esporte, era totalmente envolvida com a cultura grega, que foi a cultura que predominou no poderio romano, mesmo quando Roma conquista e toda a região ali da época, todo mundo da época, Roma absorve a cultura grega, então era uma cidade totalmente entregue a essa cultura. Esmirna era também uma cidade muito conhecida por sua devoção a Roma. Era uma colônia de Roma, é uma cidade que foi conquistada por Roma, mas que eles eram muito gratos a todo o desenvolvimento que Roma concedeu, permitiu a esta cidade. Eles tinham um templo dedicado a Roma, como se Roma fosse um deus, uma deusa. E eles também tinham um templo de adoração aos imperadores. Não importa qual imperador, havia lá um templo dedicado a César.
E César era um título. Então havia, dentro da história, houve vários César que eram adorados nessa cidade de Esmina. Sabendo disso, dá para a gente entender essa carta que Jesus mandou. E nós vamos entender um pouquinho por que essa cidade, que os cristãos dessa cidade eram tão perseguidos. Éfeso sofreu perseguição, mas nem se compara a perseguição e o quanto era difícil ser cristão na cidade de Esmina. E nós vamos ver agora no texto, entendendo esse contexto, qual é a palavra de Jesus para essa igreja. Vamos lá então? Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 8, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmina escreva. Eu imagino João recebendo esse comando. Escreve aí, João, e a dedicação e o quanto João deve ter se preocupado de escrever exatamente o que Jesus estava dizendo. E aí Jesus diz assim: essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Jesus sempre manda no começo da carta uma mensagem de cura, uma mensagem de consolo. Ele se apresenta como resposta para a situação que a igreja está vivendo. Esmina, por habitar em uma cidade com um contexto que nós acabamos de ver, era uma cidade em que os cristãos sofriam demais. O tempo todo eles corriam risco de morte. As pessoas, a liderança dessa cidade não queria qualquer problema com Roma, porque era a menina dos olhos de Roma. É uma cidade que não dava qualquer problema, porque acontecia assim, nas conquistas que Roma ia fazendo, sempre havia um acordo com os moradores ali de não haver rebelião, de não haver contestação com respeito àquilo que Roma queria para aquela cidade. Havia uma total submissão. Enquanto havia essa submissão, Roma não mexia com aquela cidade. Queria o imposto e aquela cidade geralmente aderia à cultura e religião. Se houvesse qualquer motim, qualquer começo de rebelião, Roma vinha com uma legião de soldados resolver aquele problema. Então, o que a cidade, qualquer cidade conquistada por Roma não queria era problema com Roma. Era pessoas questionando aquilo que Roma tinha determinado. Era a chamada paz romana. A paz romana era uma paz entre aspas. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não as dou como o mundo a dá. Jesus estava falando aí dessa paz conhecida, paz romana. Era uma paz entre aspas, paz desde que você fique no seu cantinho. Era uma paz que todo mundo sabia que não era bem isso. Jesus diz: a paz que eu dou é paz de verdade. Então, os cristãos passaram a ser vistos como aqueles que queriam rebelião, que não queria aceitar o senhorio de Roma. Apesar de ser um povo pacífico, apesar dos cristãos não arrumarem um problema com ninguém, pelo contrário, ajudar o próximo, amar como ama a si mesmo, mas para Roma era uma afronta o não adorar, não se prostrar diante de um imperador que se declarava divino. Então você não via cristão indo até o templo de adoração a César ou a deusa Roma. Não, pelo contrário, eles declaravam o senhorio de Jesus. Então os cristãos eram um problema muito sério para a cidade de Esmina, ameaçava a paz aparente que havia naquela cidade. E aí Jesus se apresenta como o primeiro e último, querendo dizer: eu sou o Senhor da história. Também ele se apresenta como aquele que esteve morto, mas tornou a viver, porque aqueles cristãos estavam vivendo um problema sério, uma verdadeira ameaça de morte. O tempo todo o cristão acordava e não sabia se ele ia terminar o dia,
porque eles eram ameaçados de morte o tempo todo, pelos parentes que não eram cristãos, pelos vizinhos que queriam sossego com respeito a Roma, pelas autoridades, pelos soldados. O tempo todo a igreja de Esmirna estava em ameaça de morte. E diz assim também: conheço a tribulação pelo qual você está passando. Então, parece que diante dos problemas, e quando o problema é muito grande, a gente tem a impressão que Jesus não está vendo a nossa tribulação. Às vezes no nosso coração nós duvidamos da presença de Deus. Se Deus está comigo, por que está acontecendo isso? Jesus está dizendo: eu conheço muito bem, igreja de Esmirna, a tribulação que você está passando, o seu dia a dia, sua angústia quando você acorda. E o problema não é só você, mas com os seus irmãos, filhos, pessoas que estão ao seu redor. Dói no seu coração saber que as pessoas que você ama podem sofrer a qualquer momento por causa da sua fé. E Jesus está dizendo: eu conheço a tribulação de vocês, a luta de vocês, a angústia de vocês, a sua pobreza. Irmãos, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. E esse pobre aqui da tradução grega não é pobre de que falta alguma coisa, passa por alguma necessidade. Aqui Jesus está se referindo à miséria. Era um povo que não tinha recurso. Provavelmente a fome era comum entre os cristãos. Mas, pastora, você acabou de falar que essa cidade era muito rica. É muito rica. Até os dias de hoje essa cidade está de pé. Hoje fica lá na Turquia. Essa cidade agora é região, antes era Ásia Menor, hoje é a Turquia. E essa cidade é muito rica. O comércio lá é muito forte. Mas a igreja era pobre. Provavelmente 2 motivos. Os cristãos queriam se converter, muitos deles eram escravos, então não tinha qualquer bem. E aqueles que não eram escravos e até tinha bens, tinha casa, tinha comércio, tinha uma vida estável, era rico junto com a sua cidade, quando eles declaravam o senhorio de Jesus, eles perdiam os seus bens. A condição de cidadão era tirado daquela pessoa que declarava senhorio, que não fosse César, que não fosse Roma. Então, entregar a vida para Jesus naquela época significava ficar pobre, perder os seus bens, toda a sua conquista. E Jesus está dizendo: eu sei da pobreza de vocês, mas vocês na verdade são ricos. Quando a situação econômica de um país, de um estado, de uma cidade depende da pessoa abrir mão dos princípios cristãos, então Jesus espera que a sua igreja faça como essa igreja aqui. Abra mão. Você sabe que nos dias de hoje tem muitos cristãos que não são ricos, que poderiam ser ricos se não fosse cristão, porque não aceita alguns combinados que o mundo faz para enriquecer. Muitos não são ricos hoje aqui no Brasil, muitos cristãos não enriquecem hoje aqui no Brasil por causa da opressão dos impostos. Tem o jeitinho brasileiro, tem a sonegação de impostos, a pessoa esconde algumas coisas do governo porque a nossa carga tributária é muito pesada. Se você for seguir à risca, você não consegue prosperar muito no nosso país. Então tem cristãos hoje que não está melhor financeiramente porque resolveram obedecer a palavra de Deus. Tem pessoas hoje abrindo mão de um cargo na empresa, porque para ter o cargo na empresa precisa seguir alguns princípios que o cristão não pode seguir por causa da palavra de Deus. O Senhor Jesus vê tudo isso. Pessoas que poderiam lucrar muito alto, um superfaturamento em cima de alguma coisa, mas a sua consciência não deixa por causa da palavra de Deus. Aqui na igreja de Esmirna,
quem entregasse a vida para Jesus iria perder o seu direito de cidadão, iria perder os seus bens. Foram encontradas cavernas onde cristãos se escondiam, moravam, entregavam a vida para Jesus, se escondiam para não ser mortos, e ali eles passavam muita necessidade e vivia muito tempo escondidos em cavernas. Jesus está mandando uma mensagem dizendo: igreja, eu sei que não está nada fácil seguir os princípios da palavra, seguir o evangelho. Mas sabe, igreja, olha o próprio Jesus dizendo: na verdade vocês são ricos. A pobreza de vocês, por causa da sua fidelidade a Jesus. Jesus está dizendo: nos meus olhos, diante de mim, diante do Pai, vocês são na verdade ricos, porque fizeram a verdadeira escolha. A verdadeira riqueza vem do Senhor. E ele diz: conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Nessa cidade de Esmina havia muitos judeus, provavelmente por causa do comércio. Os judeus sempre se desenvolveram bem no comércio, eram muito prósperos. E até hoje, onde tem um judeu, né, aqui em São Paulo, os judeus que a gente conhece, tudo muito próspero. Onde eles vão, a prosperidade segue eles, até uma promessa de Deus. Aqui em Esmina, provavelmente pelo comércio, havia muitos judeus. E Jesus fala assim: eu também conheço a blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são. É muito forte isso. Blasfemar é falar mal ou um desagrado àquilo que é sagrado. Jesus está dizendo que esses judeus, na verdade, não são judeus. Judeus é povo de Deus. E Jesus está dizendo: eles se dizem judeus, mas não são. Não são povo de Deus. Na verdade, a sinagoga, eles são sinagogas de Satanás. Sinagoga era o lugar de reunião dos judeus. Os judeus, depois que eles foram levados cativos para a Babilônia, lá na Babilônia começou uma reunião dos judeus para falar sobre, estudar, decorar, conversar sobre as leis do Senhor, meditar nas profecias para tentar entender por que eles foram levados cativos e eles não queriam nunca mais passar por aquilo de novo. Então eles resolveram fazer congregação. Já que o templo foi destruído, eles não estavam mais em Jerusalém e não podiam prestar culto ao Senhor, sacrifício pelos pecados, eles passaram a se reunir para estudarem a lei de Deus, para nunca mais caírem no mesmo erro, no mesmo pecado de apostasia, de contra a palavra de Deus, de desobedecer, de ir após outros deuses. Então eles começaram a reuniões para que os filhos deles não se apartassem da lei, aprendessem da lei do Senhor. E aí quando eles voltam para Jerusalém, quando eles voltam de novo para Israel, todos os que moravam longe do templo, eles também começaram a criar sinagogas para que eles tivessem lugar de reunião. Tinha o dia de ir ao templo e os dias que eles estavam ali pela cidade, eles se reuniam para estudar a palavra. E em todos os lugares que eles passaram a conquistar, porque muitos não voltaram para Israel, muitos foram dispersos para outros países, eles tinham então no coração deles essa intenção. Toda vez que eles se reuniam a partir de 10 famílias, que tinha 10 judeus em cada cidade, então eles formavam uma sinagoga e faziam lugar de reunião. E, se eu não me engano, a partir de 7 famílias já podia fazer sinagogas. E ali eles passavam a estudar a lei. Tinha um escriba, um líder da sinagoga, mas todos podiam participar. Aliás, era o lugar onde Paulo gostava de começar a sua evangelização quando ele chegava em uma cidade. Em Esmina tinha uma sinagoga,
O objetivo da sinagoga era estudar as leis de Deus, estudar as profecias de Deus, para nunca mais se afastar de Deus, para não sair mais do propósito, para guardar o Messias. E Jesus está dizendo, em Esmirna, tem um povo que se diz judeus, que se diz povo de Deus, mas a atitude deles mostra que eles não têm nada de Deus, não escutam a Deus. E a sinagoga deles, que era um lugar para meditar na palavra, virou um lugar de discutirem como pegar os cristãos, como acabar com essa seita que eles achavam que era uma seita. Eles começaram a trabalhar contra os cristãos, denunciar para Roma onde é que estavam os cristãos. O próprio Jesus está dizendo, eles estão sendo acusadores. Satanás aqui é uma visão de acusação. Eles estão sendo instrumento de Satanás para destruir o evangelho. Além deles não terem entendido o Messias, ainda eles estavam lutando contra a obra de Deus. Então, um lugar que era para ser de culto ao Senhor, de crescimento na palavra, se tornou a sinagoga de Satanás. Esse é o próprio Jesus que está dizendo, olha que risco, que perigo a religiosidade traz para o coração e para a vida de muitas pessoas. Se a gente não tomar cuidado, aquilo que era para ser usado para o bem da obra de Deus como instrumento, acaba sendo usado como instrumento do diabo para destruir pessoas. É o que Jesus está dizendo aqui. Esses judeus que estão denunciando cristãos, que estão perseguindo os cristãos, eles estão sendo instrumento do diabo. As pessoas de fora não conseguiam separar os cristãos dos judeus, porque Jesus era um judeu. A maioria dos que se convertiam eram judeus que estavam se convertendo, muitos, aliás, a maioria não, mas muitos dos que se convertiam eram judeus também. Como Jesus era judeu, Paulo era um fariseu, escriba, eles então associavam ao judaísmo o evangelho, como se fosse uma raiz da tirada do evangelho. E os judeus queriam deixar claro aqui em Esmirna, acusando esses cristãos, dizendo, nós não temos nada a ver com esse evangelho. Então era uma forma deles se defenderem contra os evangelhos. Os evangelhos que Jesus está chamando aqui, eles de sinagoga de Satanás. E aí Jesus vem com uma palavra profética. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer como igreja, pois o diabo, ou seja, o acusador, está para lançar alguns de vocês na prisão. Então a acusação vai vir contra vocês e alguns de vocês vão ser presos. Prisão lá, a gente quer pensar como uma prisão aqui, nossa, um presídio brasileiro, onde tem direitos humanos, e apesar de não ser o melhor lugar do mundo, eles têm pelo menos comida, eles têm acesso ao mínimo para sobreviver. Mas ser preso em Roma era praticamente uma sentença de morte, porque eles eram jogados em lugares insalubres, eles eram jogados em lugares de difícil convivência, difícil sobreviver, e ainda um lugar onde adquiriam muitas doenças. As pessoas lá ficavam tuberculosas, as pessoas lá contaminavam umas às outras e eram desprezadas naquele lugar insalubre. E Jesus diz, não tenham medo, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui é Jesus dizendo, vai ter fim essa tribulação, tem um período em que vocês vão passar por isso, vai passar. É uma luta que vocês vão passar, mas vai passar. Jesus está dizendo, não tenha medo. Lembra no começo da carta que Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e voltou a viver? Apesar das pessoas aqui serem praticamente com a prisão sendo condenada à morte, Jesus diz, não tenham medo da morte. Vocês não têm que temer a sombra da morte. Vocês têm que temer a morte eterna. Jesus está avisando para a sua igreja, vai ter tribulação. E essa tribulação tem um tempo determinado. Mas eu não quero que vocês fiquem com medo. Eu estou com vocês. Não é o que Jesus disse a respeito para os nossos dias, de que nós iremos passar por lutas, por tribulações, por provações.
Jesus está dizendo especificamente para aquela igreja, o negócio tá ruim, vai piorar um pouquinho, porque o diabo quer acusar, o diabo quer pôr vocês à prova, quer ver até que ponto vocês são realmente cristãos. Eu não acredito que Jesus nos coloque dentro de um sofrimento para a gente ver se é cristão ou não. Mas nós estamos nesse mundo e o mundo jaz do maligno e tudo que o diabo quer é fazer o cristão se desviar da sua fé através de problemas desse mundo. Jesus disse, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus foi diante da morte. A vitória de Jesus foi para nos dar vitória de uma vez por todas. E eu não sei o que você tenha aprendido a respeito do Evangelho, mas a verdade é que quando você entrega a vida para Jesus, você está indo contra tudo que é desse mundo. O sistema religioso, o sistema político, o sistema econômico, as ideologias. O Evangelho vai na contramão, porque esse mundo já é do maligno. Quem domina esse mundo são pessoas que a sua mente não é segundo Cristo, mas é segundo o mundo, segundo o domínio desse mundo. Então, ser cristão é desafiador, continua sendo desafiador. A impressão que se tem é que o convite que você tem, entrega a vida para Jesus que vai dar tudo certo na sua vida. Na verdade, entregar a sua vida para Jesus é dizer não a este mundo e sim ao reino de Deus. E dizer sim ao reino de Deus é ser posto à prova o tempo todo. Tudo que o diabo quer é desviar um cristão do evangelho de Jesus. Esse é o alvo dele. E diz assim a palavra de Deus: alguns de vocês serão lançados na prisão para que seja posta à prova e passem uma tribulação de 10 dias. Aí Jesus diz assim, ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Não está dizendo, Jesus não disse aqui ser fiel até que você morra. A Bíblia está dizendo ser fiel até a morte. Não é seja fiel até o final da sua vida. Seja fiel até diante da morte, porque é exatamente o que vai acontecer com esses cristãos. O objetivo de Satanás não é matar um cristão. A morte de um cristão é derrota para Satanás. O que Satanás quer é pressionar um cristão diante da morte para que ele renuncie a Jesus. E aí sim, ele vai receber a morte eterna. Quando um cristão, ele consegue ser fiel até a morte, diante da morte, morre fiel, é a pior derrota para o diabo, porque nunca mais ele vai ter poder, qualquer poder de desviar aquele cristão. Aquele cristão é de Jesus por toda a eternidade. Então Satanás quer lançar uma perseguição e uma perturbação tão grande na vida daquele que é de Deus, para que ele renuncie à sua fé. De repente, o que você mais desejava na sua vida era ostentar riqueza. Satanás vai te oferecer tanta oportunidade de ser rico através do errado, te provando, te testando, te perturbando para que você ganhe esse mundo. Mas se você rejeita essa oferta de Satanás e prefere a sua fidelidade a Deus, então você recebe a verdadeira riqueza, que é a eternidade. O cristão ser rico hoje, o Senhor abençoar esse cristão com riquezas, na verdade, só acontece isso quando o cristão está com seu coração tão desprendido de tudo, que ele nunca vai ser rico de verdade, porque tudo que vem na mão dele, ele distribui. Não consegue ficar para ele essa riqueza. Ele distribui para os seus. Ele distribui para os irmãos. Ele distribui para o reino. Ele quer o evangelho sendo proclamado. Ele investe no reino de Deus. Então, tem pessoas que o Senhor chama para ser muito rico e Deus prospera muito porque Deus tem um propósito dentro do reino dele para que o reino dele seja pregado. Há pessoas prósperas que patrocina, mas na maioria das vezes a nossa guerra é muito grande contra esse mundo, ao ponto de que a prosperidade nossa
é totalmente espiritual e é também uma prosperidade do dia a dia, o maná de Deus, não faltar nada, você ser preenchido em todas as suas necessidades, o Senhor Deus te fazer com que você viva um milagre a cada dia. Como você também pode viver uma grande pobreza neste mundo, por causa de um sistema que você não entra, para viver a riqueza de verdade que está em Cristo Jesus. Jesus está dizendo aqui para essa igreja, seja fiel até a morte, aí você vai receber a coroa, o prêmio. Essa coroa aqui não é aquela coroa que fala no final de todas as coisas, lá no final do Antigo Testamento. A tradução para essa coroa aqui que Jesus está falando para essa igreja é como se ela tivesse ganhado uma corrida. E aqui nessa cidade tinha muito esporte, tinha ginásios de esporte. Era um centro um centro olímpico, onde as pessoas podiam exercitar e ganhar prêmios por isso. Jesus está dizendo, aquele que ser fiel diante da morte, eu dou para ele a coroa da vida, vida eterna, vida para sempre. Quer dizer, ele recebe a recompensa por esse esforço que ele está fazendo para ser de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Se você tem ouvido, dá ouvido então à palavra de Deus. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Qual é o maior risco que essa igreja está correndo? Morte. A qualquer momento eles podem ser presos e mortos. Ou mortos abandonados na prisão, ou morte, que nós temos registro na história da igreja. Há muitos registros, muitas pessoas escreveram, discípulos dos discípulos, escreveram a história das igrejas após a morte de todos os apóstolos, após ter fechado a Bíblia com o Apocalipse. Continuou a história e muitos registros históricos. Clemente escreveu, Eusébio escreveu a história da igreja. Dentro da história da igreja fala de um bispo aqui desta igreja, de um pastor que foi discípulo de João, provavelmente ele pastoreou a igreja quando João foi preso, e ele foi descoberto onde ele estava escondido e os soldados romanos foram para pegá-lo, e quando os soldados chegaram para prender, ele pediu aos soldados, ele já estava bem velhinho, mais de 80 anos, ele pediu aos soldados que dessem um tempo para ele, antes de levar o preso, e os soldados concordaram, ficaram ali na casa dele aguardando, e ele foi orar. Ele se retirou, durante 1 hora ele orou. Eu imagino qual deve ter sido a oração dele. Depois dessa oração, a carta aqui que Jesus tinha mandado já tinha chegado até eles. Provavelmente eles tinham decorado essa carta, porque era um dos desafios deles, porque nem sempre eles tinham acesso a essa carta. Poderiam estar ali com um pergaminho e lendo e relendo. Então, ele ora, lembrando-se provavelmente dessas palavras de Jesus, ser fiel ainda que morra, e você vai receber a verdadeira coroa da vida. Eu vou coroar vocês, eu vou dar o prêmio dessa conquista de vocês. E pensando que Satanás queria que ele renunciasse à sua fé, queria prová-lo para que ele dissesse não ao Senhor e não recebesse a verdadeira vida, a verdadeira vitória. E aí ele ora durante 1 hora, lembrando de tudo isso. E aí ele se entrega aos soldados. Ele é levado diante da arena para ser devorado por feras. E ali as autoridades perguntam para ele, você não quer renunciar? Você que não quer negar o senhorio desse Jesus e reconhecer o senhorio de César? E ele diz, como é que eu posso renegar ao Senhor que eu servi por praticamente toda a minha vida, que só me fez bem, que me garantiu a verdadeira vida? Ou seja, ele pregou diante daquelas pessoas, e aquilo causou uma ira tão grande naquelas autoridades dele, ainda reafirmar, estando ali diante da morte, seria entregue às feras para ser devorado, e um monte de gente assistir isso. E diante dessas palavras desse bispo, desse pastor ali de Esmirna,
As autoridades ficam tão enfurecidas que dizem, então você vai receber o pior tipo de morte, você vai ser queimado. E prepararam uma fogueira para queimá-lo. E aí ele pensou na palavra de Deus. E ele diz, o que é esse fogo? Esse fogo vai me queimar por um tempo, mas logo eu vou partir. O pior é o fogo da eternidade, que nunca mais se apaga, sofreu castigo eterno. E aquele homem de Deus, então, é morto na fogueira. Mas ele foi fiel até diante da morte. E com certeza, lá no Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 22, fala sobre esses que foram mortos. A recompensa deles estão diante do trono do Senhor para viver uma eternidade com Deus. Quando o autor de Hebreus escreveu aos Hebreus, a igreja estava em situação muito triste de perseguição. E nós temos passagens em Hebreus, como no capítulo 10, 32, quando conta que os cristãos tinham seus bens confiscados. É o que eu disse para vocês a respeito da igreja de Esmirna. É cristão? É. Então não tem direito a mais nada. Como cidadão, pegam a casa, o comércio, o que a pessoa tiver, ela perde para o império quando ela se declara cristão. Também em Hebreus, no capítulo 13, fala para que os irmãos lembrassem dos que estavam presos, porque a situação deles não estava fácil. Lembre-se dos presos, orem por eles. Está falando aí de cristãos que foram presos quando eles estavam sendo perseguidos, vivendo essa perseguição. Em Hebreus 13, 23, fala que o jovem Timóteo, que inclusive tem cartas que o apóstolo Paulo escreveu a ele, conta então que finalmente Timóteo havia sido solto. Então os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram prisão, sofreram perda de bens, sofreram pobreza, sofreram perseguição. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Então, quando nós passamos por qualquer luta, por qualquer dificuldade, a gente deve lembrar da igreja primitiva, de que Jesus avisou que nesse mundo nós teríamos aflições. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, ele escreve a carta de Roma. Pedro estava em Roma escrevendo a carta às igrejas, e é uma igreja perseguida, aquela perseguição terrível de Nero, quando o próprio Nero diz a história que provavelmente foi ele que pôs fogo na cidade, pôs culpa nos cristãos, e começou uma perseguição tão grande contra os cristãos. E aí o apóstolo Pedro escreve aos irmãos no capítulo 3:13 até o 4:12, ele narra o sofrimento que os irmãos estão passando. E nós sabemos que quando Pedro escreve essa carta, ele escreve incluindo a igreja da Ásia, que também está sofrendo perseguição e até morte. E aí ele pede que Silas envie como mensageiro essa carta. E você vai ver que a carta que Pedro manda e que depois Jesus vai mandar para a igreja de Esmirna, elas são muito similares. Fala sobre a perseguição e o quanto está sendo difícil para os cristãos, mas que eles devem ficar firmes e ser fiel até a morte, para receber então a coroa da vida. Olhando para esta carta, eu devo repensar no evangelho que eu tenho vivido e tenho que me colocar à disposição do Senhor. E às vezes sofrer danos, mas ficar com a palavra de Deus, de dizer não para algumas coisas, mas dizer sim para a palavra de Deus. Às vezes até perder oportunidades que poderia me dar uma vida muito tranquila aqui nesse mundo, mas ficar com a palavra de Deus. E às vezes abrir mão das riquezas desse mundo para ter verdadeira riqueza, para se ver rico diante do Senhor. Que essa palavra possa ministrar o seu coração e você possa crescer no entendimento dessa igreja, que o Espírito Santo, essa é a minha oração, o Espírito Santo te ajuda a entender o sentido da sua vida, o que Deus tem para você. E não se preocupe de perder nesse mundo.
desde que você ganhe a vida eterna. Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.